Muito bem, muito bem. Gufo, acompanhou a cobertura das eleições ontem? Acompanhei, ouvindo na rádio, vendo na TV, vendo a Band News, acompanhando a TV Bandeirantes, que sempre... Isso eu não falo de agora, que eu faço parte do Grupo Bandeirantes, eu sempre gostei demais da cobertura do Grupo Bandeirantes das eleições, sempre foi um destaque as análises, nossos comentaristas, a reportagem. E assim, vamos falar de Porto Alegre, não foi surpresa, né? A gente todos esperávamos a vitória de Sebastião Melo, a gente vinha falando isso antes mesmo do primeiro turno acontecer. O favoritismo de Sebastião Melo, ele não ganhou, né, Bruno, no primeiro turno por causa das enchentes. Ele até falou isso no discurso ontem, já tinha falado no primeiro turno, que quem votou nele não avaliou o Melo da enchente, mas também avaliou os outros anos de governo. E, enfim, é isso, né? Claro, a gente fala da enchente, que impactou muito a cidade, mas nem toda a cidade, nem todos foram diretamente afetados pela enchente, e mesmo nas áreas que alagaram, ele ganhou. Em termos de zona eleitorais, se a gente for fazer uma lupa aí bairro a bairro, não sei como é que tá, não cheguei a ver esse detalhamento. Mas ele teve vitória, inclusive, nas regiões onde alagou aqui na cidade. Então, a responsabilização por parte do eleitorado não recaiu em cima do prefeito. Diferente do que aconteceu em Canoas. Sim. O atual prefeito não foi reeleito. São Leopoldo, que o prefeito não conseguiu fazer seu sucessor. Algumas outras cidades, claro, olhando para essas maiores aqui. Aliás, muito parelhos os pleitos, né, nesses outros municípios aqui do Rio Grande do Sul. Tu diz ontem? Sim, ontem. 50 ali, 51, 52, 53, Só não foi meio a meio porque são 5. Porque, na verdade, 2 municípios teve uma grande diferença, Porto Alegre e Santa Maria foi equivalente. Santa Maria sim, mas eu digo, além de Porto Alegre, nos outros a maioria foi bem parelho. Mas é que é isso, a maioria porque é 3, os outros 2... Isso. Não, então a gente teve um equilíbrio mais ou menos entre distância, entre quem venceu e quem não venceu, e em 3 municípios uma distância menor ali, uma eleição mais apertada. E se a gente for, eu não lembro exatamente quanto que Sebastião Melo fez na eleição passada, no segundo turno total. Buscamos. Mas se for pensar, Fortunati em 2012 fez 65% no primeiro turno, Marquesan ganhou com 60% também, 60 alguma coisa. Não sei se foi tanto, já te digo. No segundo turno. E Melo não me lembro, mas provavelmente ele tenha feito mais do que ele fez na eleição passada. O que... Tu diz mais em percentual ou em número de votos? Percentual. Tá. Porque isso, eu sempre digo, né, Bruna e Giba, que a urna ela é sagrada e é incontestável. A voz do povo expressa nos votos, na democracia, é o maior ganho que nós temos, assim, em termos de avaliação de um governo. Quando o povo vai numa quantidade tão grande de votos de aprovação, ela não está só dizendo assim, olha, eu aprovei o que aconteceu na gestão passada, mas eu quero que isso também continue. Há uma aprovação pela continuidade. Sempre a gente, quando tem uma eleição, a gente vê assim, quanto que o povo quer uma mudança, qual é a intenção de mudança e qual é a intenção de continuidade. Quando a gente vê, por exemplo, pega lá Fortaleza, que teve uma eleição muito apertada, ou aqui mesmo em Pelotas, que também foi muito apertado, a gente entende assim, olha, o povo não está tão assim contente em relação a uma continuidade, mesmo que em Pelotas não foi uma continuidade o candidato que era contrário a Marrone, ele não era da continuidade, né? Mas o Marrone também não era da continuidade. Então a gente não pode dizer assim, Pelotas queria continuidade. Não, Pelotas endossou a aprovação da continuidade, que era um adversário da continuidade, é meio complexo. Mas aqui em Porto Alegre a ideia foi assim, não, nós aprovamos a gestão de Sebastião Melo e queremos uma continuidade, não queremos a mudança. E isso também é um pouco surpreendente. Não porque a gestão de Sebastião Melo tenha sido ruim, nada disso, é porque sempre Porto Alegre foi uma cidade que primou por mudar, por assim, não estamos satisfeitos, queremos algo diferente. E também as enchentes, a gente entendia que podia ter um impacto maior, mas não teve. Na hora da urna, na hora do voto, as pessoas disseram, não, tá certo o que está acontecendo, segue Sebastião Melo. De certa forma, surpreendente até para a própria equipe de Sebastião Melo, no seguinte sentido, quando deu a enchente e Porto Alegre ficou abaixo d'água, era quase que assim, perdemos a eleição. Sim. Lá na enchente, durante a enchente, não estou falando depois, estou falando durante, ali no olho do furacão. Era de se esperar que isso viesse à tona assim, nas urnas de uma forma muito maior do que veio. Uhum. Isso foi falado bastante nos debates, na campanha, a oposição bateu bastante nisso, mas no primeiro turno a gente viu
que não colou essa imagem de que o prefeito Sebastião Melo tenha sido o principal responsável pelas enchentes. Sim. Eu até não acho que tenha chegado a passar isso pela campanha. Acho que sim abalou em termos de, Bruna, de preocupação, mas não a ponto de pensar que não ganharia. Na própria avaliação, de repente, da equipe de Sebastião Melo, isso é uma leitura que eu faço, assim, baseada na minha análise mesmo. Não é baseado em algum dado, algo que tenha sido divulgado. Porque o tamanho que foi a enchente aqui, e era de se esperar que isso fosse algo que fosse pesar mais na eleição. Sim. Não, com certeza, quando aconteceu todo o processo, e a prefeitura, eu sempre repito isso aqui, né? Todas as esferas do governo, elas agiram da forma mais correta possível. A gente não pode falar nada em relação à preservação de vidas, salvar vidas, e ir atrás, tanto o governo federal, estadual, o municipal, as iniciativas privadas, as pessoas que doaram, ou seja, todo foi uma comoção nacional muito importante. Isso a gente só louva, a gente só tem comentários positivos a ser feito. Mas tudo que foi impactado na cidade, a cidade não estava preparada para aquele tamanho de enchente. Isso, por mais se a gente tivesse tudo em cima, com todas as bombas super protegidas, com tudo perfeito, também seria um impacto muito grande. Mas não tanto quanto foi. Poderia ter sido preservado áreas que a água não chegaria se não fosse a falta de manutenção de casa de bomba, de boca de lobo. E aí, Bruna, o meu pensamento vai nesse sentido que tu está dizendo. Essa falta de manutenção, que era uma responsabilidade da prefeitura, poderia ter impactado mais na eleição. Poderia ter, em algum momento, as pessoas pensado, olha, houve falhas. Houve falhas e o prefeito vai ter que pagar no voto por essas falhas. Só que não houve. E isso serve para a gente fazer uma leitura mais profunda aí ao longo do tempo, que a gente vai ficar entendendo aonde que está esse entendimento, se foi somente uma aprovação a Melo ou se há também uma rejeição aos candidatos contrários. Porque não dá para a gente dizer apenas que foi aprovação de Melo. Há também eu não quero Maria do Rosário, eu não quero Juliana Brizola, eu não quero Fernando Camozato. Ou Felipe, desculpa. Há uma rejeição das pessoas aos outros candidatos também. As pessoas entenderam, olha, nenhum desses outros aqui representa o que eu quero como mudança, então vai continuar o que está mesmo. Que dado você tinha perguntado, Gufo, sobre as eleições anteriores? Quanto que Melo fez no segundo turno na eleição passada? Na eleição passada foi 54,63% contra 45,37% de Manuela Dávila. Em 2016, Marquesan ganhou sim com 60,50% no segundo turno. Melo, então, 39,50%. Então o Melo fez agora mais do que o Marquesan em 2016 e menos que o Fortunati em 2012. Mas foi... O Fortunati, eu acho que não daria para comparar porque foi primeiro turno. Foi o primeiro turno, mas então 65% no primeiro turno é uma eleição, assim, muito significativa, né? Uma aprovação muito significativa que... E agora tem o peso de ser uma reeleição. Então, se a gente botar na balança, essa eleição do Sebastião Melo, ela foi realmente muito importante. Mas mais que Marquesan você coloca, mas um pouco mais, porque foi 61, 62, estou até procurando aqui bem certinho o percentual do Melo, mas foi muito próximo. Daí, claro, se a gente for olhar o número de votos muda, porque teve mudança do total populacional nesse período. Deixa eu ver aqui, segundo turno, já digo certinho, 61,53%. A Medipédia é a plataforma digital de conhecimento do CREMERS,